A polícia conseguiu localizar no conjunto Parigô de Souza um cidadão. Perdão. Nada a ver com polícia. Foi o SEAT que foi. É a história do rapaz que teve o braço fincado na cerca lá, fia? É aí? Nossa Senhora da Penha. Meu pai, aquilo lá. Uma cena que, claro, nós não vamos mostrar essa imagem que está aqui, ó, detalhada para você. Nós colocamos o blur, que é exatamente para poder. Você não precisa. Né? Mas é para você ter uma ideia do que aconteceu com esse cidadão. Ele foi tentar pular o muro da casa, rapaz, e ficou com o braço fincado lá, na grade. E os socorristas do SEAT tiveram que ir para lá, eles tiveram que cortar o ferro, e o homem foi com esse ferro no braço, ferro fincado, empalado que eles chamam, né? O ferro entrou na parte aqui assim e não saiu lá do outro lado, mas ele ficou apontado ali do outro lado, quase rasgando o couro. Tinha uma espécie de uma caixa d'água lá embaixo, que foi onde ele conseguiu se segurar. Seu Edinaldo Silva Porto, de 53 anos, tinha tomado tinha tomado uns gorós, e aí foi fazer essa peripécia e infelizmente acabou caindo e o braço ficou preso nesse vergalhão, nesse ferro que estava lá na grade. A dona Aparecida Correia, é a vizinha, que inclusive ajudou esse senhor. Tinha outros vizinhos lá que, por causa da cena, não quiseram nem chegar perto para ver, né? Mas a dona Aparecida ficou firme lá até a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros. Voltando do mercado, a dona Aparecida estava passando por uma das ruas no Parigô de Souza 2, quando recebeu uma notícia dos vizinhos. Uma situação inusitada tinha acontecido aqui no bairro. Um vizinho tinha prendido o braço numa grade. Como que tudo isso aconteceu, dona Aparecida? Então, eu estava vindo do mercado, né, passando na casa dos meus pais, que mora aqui nessa rua, né, Mário Campos. E daí eu estava passando, aí um amigo meu falou para mim que tinha um rapaz enroscado com o braço na grade, que era para mim não passar muito perto, para mim não ver, né? E aí eu vi que ele estava sozinho, eu falei, nossa, mas ele está sozinho, né? Alguém tinha que ficar ali com ele. Aí perguntei se tinha chamado o bombeiro, ele disse que tinha chamado. Aí eu fiquei com dó de deixar ele pendurado ali na grade, aí fiquei ali do lado dele, ele pedia ajuda, pedia para mim tirar o braço dele, eu falei que não podia, que tinha que esperar o SEAT, o socorro, e aí eu fiquei, ainda bem que ele estava caído, mas na hora que ele caiu, ele ficou em cima de uma caixa d'água que tinha, né, vazia, porque se não tivesse aquela caixa ali, o braço teria varado, né? E foi assim, eu não tive coragem de continuar o meu caminho e deixar ele ali até chegar o socorro. Qual foi a região do braço que ele acabou prendendo? Como que foi isso? A hora que a senhora visualizou o que estava acontecendo, o que deu para ver ali no braço dele? Então, era uma lança, né, fincada no braço, quase próximo quase próximo aqui, mas estava bem um pouquinho mais para cima, né? E estava assim, quase varando o couro. Mas não tinha sangue nem nada, ele só estava com o rosto ralado, acho que devido à forma que ele foi pular, né, deve ter ralado o rosto. E ele conseguiu explicar para a senhora o porquê que ele foi pular o muro? É da residência dele mesmo? Sim, ele mora ali, só que ele falou para mim que ele foi pular para não soltar os cachorros, que ele, né, não queria que os cachorros escapassem, talvez por causa da situação que ele estava, para ele não conseguir pegar os cachorros de volta, né? Porque ele está um pouco embriagado, ele já tem problema, né, com bebida. E aí ele não quis que os cachorros fugissem e foi fazer essa peripécia. Isso. Diz que os vizinhos aqui dizem que de vez em quando ele faz isso. Ele pula para não soltar os cachorros. E é isso, foi o que eu pude presenciar, foi só ficar do lado dele ali esperando o socorro vir. E o socorro chegou bem rápido? Chegou muito rápido. Eu acho que demorou uns 7 minutos. Porque o rapaz falou que fazia uns 5 minutos que tinha chamado, né? E a grade precisou ser cortada? A grade precisou ser cortada. E ele foi com a grade, né, no braço. Até tá ali dentro do SEAT. Até eu tenho uma foto, né, que eu tirei. Mas é triste ver a situação que estava. E a sorte que não pegou uma veia que poderia ter morrido na hora. Ele mora sozinho nessa residência? Diz que mora com o irmão dele. O irmão dele mora com o irmão, mas o irmão está trabalhando. E tem uma irmã que mora também aqui na rua, mas não tenho muito contato com ela. O homem ficou com o braço fincado Rapaz, ele ficou com o braço fincado lá e com as pernas balançando aqui embaixo. Se não fosse a caixa d'água que estava ali, o braço ia... Como é que ia ser aquilo?
Ele ficou literalmente empalado naquele local. Os socorristas tiveram que chegar e cortar as grades. Tiveram que chamar o ABTR, é o caminhão do Corpo de Bombeiros, para que eles pudessem fazer esse corte aqui, ó. Junto no braço dele, além da seta do ferro que estava espetado, outros 2 pedaços também tiveram que ser cortados para serem levados ao hospital. Socorristas do SEAT foram acionados no Parigô de Souza 2. A informação que chegou para o Cobom é de que um homem estaria preso com o braço atravessado pela grade da própria casa. Cabo Sérgio, quando vocês chegaram aqui no local, qual era a situação dessa vítima? Era uma situação até feia de ver, né? A situação dele pendurado pelo braço, a grade atravessou, não chegou a atravessar, mas penetrou no braço dele e ele não conseguiu sair dessa situação. E a gente não pode retirar o braço da grade, então a gente teve que serrar a grade, cortar ela para encaminhar ele junto ao hospital, porque daí lá sim, se retirar a grade e acontecer uma hemorragia, né, que possivelmente pode acontecer, está no ambiente controlado e aí os médicos conseguem fazer esse controle dessa hemorragia. Uma das vizinhas que está aqui no local, que ficou ao lado dele, até citou que não tinha sangue ali no momento em que ela estava com ele ali próximo a essa grade. Ou a grade pode estar, então, estancando realmente um sangramento. Sim, ela pode, a ponta dessa grade pode ter perfurado algum vaso. Então, e também pode acontecer dessa própria ponta estar controlando essa hemorragia, comprimindo esse vaso para evitar que sangre. No nosso atendimento não teve nenhum sangramento mínimo mesmo, e também não teve nenhum sinal de fratura. Então ele levou bastante sorte, só pegou parte muscular, não pegou... Nessa situação, o mais perigoso crítico é a hemorragia e uma fratura. E não teve nenhuma das 2 situações. Qual foi a região do braço pela qual ele ficou pendurado? Foi o antebraço, no meio do antebraço.